já apresentar aqui para vocês, a gente já começar a trabalhar. Vou colocar aqui. Todo mundo me ouvindo bem? O som deve estar melhor do que nas outras aulas, né? Porque nesse computador funciona bem o meu fone. Tá todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Sem ruído? Tranquilo, professor. Tranquilo. E a imagem também tende a ser um pouco melhor, né? Porque agora eu uso a câmera aqui. O celular, na verdade. Já aparece para vocês aí a questão? Já sim, professor. Uhum. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Mesmo esquema. Hoje temos 3 questões para resolver, né? Alguns comentários para fazer em cima delas. Mas vamos lá, aquele mesmo esquema. Vou dar um tempo para vocês, tá certo? E depois a gente apresenta a solução. Olha só, o eixo tubular deve ter seção transversal tal que seus diâmetros interno e externo estejam na proporção. O diâmetro interno, então, seria 80% do diâmetro externo, tá certo? Então, eu tenho uma relação aí entre os diâmetros, então a gente consegue trabalhar tranquilamente, né, com essa incógnita. Determinar essas dimensões, né, aí você pode determinar só o diâmetro externo, que aí o outro já é uma relação desse, tanto que na resposta só está o externo. Determinar essas dimensões se a tensão de flexão admissível for 155. Então, ó, já estou dando a tensão admissível. Então, aí já está embutido o limite do material, né, para a flexão, aí eu só estou cuidando de flexão, certo? E um fator de segurança, né? Quando eu digo tensão admissível, já está embutido essas duas coisas, né? Então, o que é que vocês vão ter que fazer, pessoal? Vão ter que ver onde eu tenho o momento fletor máximo, tá certo? Porque como eu tenho uma viga, né, um eixo, com uma seção transversal uniforme, né, a maior tensão ou as maiores tensões vão ocorrer onde ocorrer o maior momento. Simples assim. Tensão é sempre uma mescla, né, pessoal, de esforço e geometria. Nesse caso aqui, né, o esforço seria o momento fletor. Então, é ver onde o momento é máximo ao longo de todo esse eixo e fazer os cálculos para essa seção. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo trabalhando, pessoal? Vamos lá, pessoal. Resolver essa daqui. Parar a apresentação. Tá. Então, vamos lá, pessoal. É o jeito, pelo menos vocês estão me ouvindo. Então, olha só. Fiz o DCL aqui, tá certo? Então, aqui, né, na extremidade, isso aqui é um eixo, né? Então, ele tem que ter alguma restrição na horizontal, ainda que ele não tenha esforços aqui, né? Então, esse AX aqui, ó, vai ser igual a zero, né? Eu teria que representar, mas como eu não tenho nenhum esforço horizontal aí, zero. Então, eu tenho AY e BY para serem determinados, né? Aqui eu tenho um esforço linearmente distribuído, né? A gente já sabe trabalhar com isso. Então, a primeira coisa, né? Vamos lá, pessoal. Calcular essas reações, né? Para calcular as reações, eu trabalho com um esforço representativo aqui, né? Quanto é que vale esse esforço representativo aqui, pessoal? Desse esforço distribuído? 45, professor. 45 por quê? Que não é 45, 15 Não é 15 vezes 3, por professor? metro. Pois é, mas qual é a área do triângulo? Me fala aí. Verdade. Né? Tem que dividir por 2, então. Exatamente. É a área da figura que isso aqui forma. Né? Se fosse um Sim, eu retângulo... esqueci, professor. Beleza. Então, atenção nisso daí, tá? Então, é 45 sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Beleza. Agora, qual é a localização, pessoal? Aqui, ó. Porque eu tenho que saber, né? O valor do esforço representativo e a sua localização, né? Para botar aqui no DCL. E aí? É 2 metros de A. É a 2 metros de A, perfeito, né? É um terço aqui, né? De onde eu tenho a minha altura. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer o meu esforço representativo.
22,5 quilonewtons. Tá certo? Esse é o meu esforço representativo. E, como já me disseram aí, fica a 2 metros de A, ou também, né, se eu for olhar por B, a 1 metro de B. Tudo bem. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Ó, vamos calcular Y e BY agora. Vamos fazer o somatório de momentos, tá certo? Em relação, por exemplo, ó, vamos fazer em relação a B? Pode ser? Então, olha só. Somatório de momentos em relação a B igual a 0. Né? Então, o que é que provoca momento lá no ponto B, pessoal? A Y, né? E olha só, eu arbitrei aqui, né? Essas reações, tá certo, pessoal? Eu arbitrei com a Y e o BY são para cima. A gente ainda vai checar, né? Vamos lá. Então, o AY, ó, do jeito que eu arbitrei aqui para cima, ele gera um momento aqui no sentido horário. Então, ele entra negativo. Menos AY vezes, qual é a distância para o B? 3 metros. Né? O meu esforço representativo, ó, ele provoca momento aqui, obviamente. Né? E é no sentido anti-horário, então ele entra positivo. Mais 22,5, né? Quilonewtons, vezes, quanto é a distância aqui para o B? 1 metro, né? 1 metro. E, obviamente, né, pessoal, esse momento aqui concentrado na extremidade, ele vai entrar nessa somatória de momentos, né, que é da viga toda, tá certo? Então, e ele está no sentido horário, então é menos 60 quilonewton metro. E aí, muito cuidado, né, pessoal? Muita gente faz essa confusão, coloca aqui o valor do momento e ainda coloca uma distância. Não faz o menor sentido, né? Isso aqui já é momento, então não cabe colocar mais nada aqui, né? Só olhar as unidades, tá certo? Pessoal, fazendo essas contas aí, tá certo? Isso daqui vai dar 37,5 dividido por 3, vai dar, ó, mas isso aqui, ó, menos, né? Aí vai passar para lá mais, vamos mudar o sinal. Então, isso daqui, pessoal, vai dar menos 12,5 quilonewtons. O que quer dizer esse sinal de menos aqui? Que eu arbitrei o sentido errado, né? Y para baixo. Então, na verdade, o AY é para baixo. Percebam que eu tenho uma certa alavanca aqui mesmo, né, pessoal? Né? E está tudo mais concentrado aqui para o lado de B. Né? Isso aqui tendendo a girar, então faz sentido isso, né? Então, o BY, pessoal, é só eu fazer aqui, né? BY é igual essa força aqui, tá certo? 22,5, né? Menos a Y, né? Tá certo? Não é isso? Do jeito que eu arbitrei aqui, ó, a Y mais BY é igual a 22,5, que é a força que eu tenho, né? Então, o BY, já que o AY é negativo, então vai ficar menos com menos, mais o BY vai dar 12,5, 37,5, deixa eu ver aqui. Não, 35, perdão, 35. 37,5 era essa conta aqui. Então, vai dar 35. Isso, 35 quilonewtons. Isso mesmo. E, ó, ele deu positivo. Então, o BY está certo o sentido, o AY é o que está errado. Tá certo? Próximo passo, pessoal. Definimos as reações. Então, agora, a gente pode determinar os diagramas de momentos, para saber onde o momento é máximo ao longo desse eixo. Né? E aí, pessoal, olha só. Vamos começar pelo trecho aqui AB. A gente vai ter que analisar 2 trechos, não é isso? AB e BC. Né? O BC é mais fácil, depois a gente faz. Vamos pegar aqui o AB. Ó. Então, vou seccionar em qualquer ponto aqui da seção AB. Tá certo?
Ó, e aqui, pessoal, no seccionamento, para a gente fazer a equação direitinho, eu já vou representar o AY no sentido correto dele. Tudo bem? Ele é para baixo, né? Porque errou aqui o sentido, vai errar a equação do momento, errou tudo. Tá certo? Então, isso aqui, quilonewtons. Isso aqui, né, pessoal, uma distância qualquer, é x, né? E, pessoal, quanto é que vale, né, o máximo valor desse esforço representativo aqui, ó, né? Eu tenho que sempre representar, né? Aqui eu tenho 0, lá é o máximo. Como seria isso? 15x. Não é isso. Olha só, o que eu tenho que fazer, ó, isso aqui segue uma função, né? Uma Sim. função linear, do primeiro grau. Tá certo? Então, ó, quando eu tiver, né, esforços uniformemente distribuídos, o que é que a gente faz? Coloca a equação da reta aqui, ó. O valor do esforço é isso aqui. É AX mais B. Coeficiente angular, o A, coeficiente linear da reta, o B. Como aqui eu saio de um zero, para x igual a zero, o meu coeficiente linear é zero. E o coeficiente angular, pessoal, é a inclinação dessa reta. A inclinação é a mesma, tá certo? Para qualquer ponto que eu pegar aqui, a inclinação da reta é a mesma. E a inclinação é dada, né, pessoal, pela tangente disso aqui, né? Desse ângulo aqui, tá certo? Então, seria 15 sobre 3. Então, a equação que vai ser válida, né, para qualquer ponto que eu pegar aqui, vai ser 5x. 15 sobre 3, o meu coeficiente angular é 5. Tudo bem? Então, ó, aqui, né, nessa ponta, o meu esforço distribuído vale 5x. Tudo bem? Todo mundo tranquilo com isso aqui? Sim, né? Professor, o que equivale a 5x? O esforço, né? Isso, é o esforço nesse ponto aqui, ó. Numa posição X qualquer. Tá certo? Sim. Beleza. Tá? É como aqui, ó, na posição B, ele vale 15. Numa posição qualquer, aqui, com uma distância X do A, né, que é a minha origem, ele vai valer 5x. Por quê? Essa é a equação da reta. Tá? Essa é a equação dessa reta que determina esse esforço distribuído. Aqui, ó, só me interessa o momento, tá certo? Eu nem vou colocar esforço cortante aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui momento em função de x no trecho AB. Tá? Agora sim, de novo, eu tenho que fazer uma força representativa para esse esforço aqui. De novo, é um triângulo. Né? Então, isso aqui vai ficar 5x vezes x sobre 2. Então, 2,5x quadrado. Né? Sendo que essa distância aqui, ó, é x sobre 3. Né? A distância do esforço representativo até a minha seção de interesse, que eu quero calcular. Tá certo? 1/3 aqui, né? Tá? 1/3 de x. Tudo bem? Agora sim a gente pode fazer aqui, ó, o equilíbrio de momentos, né? Somatório de momentos na minha seção de interesse igual a 0. E aí vai ficar, ó, o 12,5, né, provoca momento aqui no sentido anti-horário, né? Então, é 12,5, né, vezes x, tá certo? Ó, distância daqui lá para seção de interesse. Aí, olha, esse aqui também provoca momento no sentido anti-horário. Então, mais 2,5 x quadrado, isso é a força, vezes a distância, que é x sobre 3. Tá certo? Mais o mx igual a 0. Isso aqui no trecho AB. Então, m de x no ponto B, né? Que equação ele vai ter? Ó, menos 2,5x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos 12,5x.
essa aqui, ó, é a função do momento ao longo desse trecho aqui. É como ele vai se comportar. Quando o x for igual a zero, quanto vale o momento, pessoal? Aqui no apoio. Zero. Vale zero, né? E a função diz isso. E aí ela descreve o comportamento, né? Vai seguir um polinômio do terceiro grau, tá certo? Ao longo de todo esse trecho. Agora, vamos lá, vamos calcular o segundo trecho, né? O segundo trecho é muito fácil, né, pessoal? Olha só. Se eu trabalhar da direita para a esquerda, o que que a gente tem aqui, ó? No trecho BC, né? O que a gente tem, eu tenho esse momento concentrado, 60 kN, metro, né? E aqui eu seccionei, ó. E aí, quando eu trabalho da direita para a esquerda, o sentido positivo do meu momento muda, né? Então, esse aqui é o meu MBC. Percebo, então, né, que eu fazendo o somatório aqui, o meu MBC vai ser igual a menos 60 kN metro. Pessoal, o ponto B é um ponto comum, né? Nesse eixo aqui, tá certo? Aos dois trechos, ao AB e ao BC. Eu tenho algum momento concentrado aqui no ponto B? Não, né? Eu tenho um momento concentrado aqui na ponta, tá certo? Aqui no B eu não tenho, então não posso ter saltos no meu diagrama de momentos, tá certo? Então, o valor que eu calcular para o ponto B nessa equação tem que ser igual para essa aqui. Nessa daqui, ó, no trecho BC, o momento é constante, menos 60. Substituam aqui, ó, a coordenada x do ponto B nessa equação. A coordenada x do ponto B é 3. Se você substituir aqui, ó, vai dar 2,5, aí 27 sobre 3, né? 27 sobre 3 vai dar 9, então 9 vezes 2,5 vai dar 22,5, tá certo? 12,5 vezes 3 vai dar 37,5, tá? 37,5 menos 37,5 menos 22,5 vai dar menos 60. Tá checada, inclusive, essa equação. Tudo bem? Agora tem mais um detalhe. Aqui, né, pessoal, eu tenho uma função. Como é que eu descubro o valor máximo dessa função? Para saber onde eu tenho o momento máximo. Derivando. Você não deriva, professor? Pois é. Aí tem o detalhe, né? Para esse tipo de função, isso não vai funcionar. Se você derivar e igualar a zero, você vai achar um valor negativo. Uma raiz negativa, desculpa. Tá certo? Derivando, né, vai chegar numa equação do segundo grau, tá certo? E aí, olha, isso aqui menos, passa para lá menos, faz o jogo de sinal, a gente vai ter uma raiz quadrada negativa. Então, para esse tipo de função, pessoal, isso não funciona. Por quê? Isso aqui é uma função que a gente chama, né, alguns chamam de monotônica. Que é uma função monotônica, né? Ela não muda a tendência, ou ela é sempre crescente ou é sempre decrescente, tá? Aqui, para o caso, né, ela é decrescente, porque eu tenho, ó, dois valores negativos. Percebam, né, que sempre que eu aumentar o x, eu vou aumentar o valor de momento. Eu não tenho uma mudança de tendência aí. Vocês percebem isso? Então, para qual valor de x, pessoal, eu vou ter o meu maior momento? O valor máximo de x. O valor máximo de x, que quanto vale no trecho BC? 3. 3 metros, perfeito. Então, o maior valor, né, de momento no trecho AB é no ponto B, né? Assim como no trecho BC. Aí no trecho BC é 60, né? Então, em todo esse trecho aqui, eu tenho um momento máximo nesse meu eixo, tá certo? Então, o momento que eu vou usar para fazer os meus cálculos é de menos 60 quilonewton-metro, né? Então, ó, vou fazer aqui, tá? Permitam apagar aqui. Professor? Oi. Ainda não ficou claro para mim por que é 5x ali e não 15x. É porque é o seguinte, o coeficiente angular é a inclinação da reta.
E a inclinação dessa reta é dada pela tangente desse ângulo aqui, ó. Sim, professor. Mas a carga máxima ali não vai ser 15 vezes 3, aí dá 45, dividido por 3, 15? Não, por 2, né? Aqui. Não, aí é onde fica, a gente coloca o esforço representativo, não é isso? Sim. Mas a carga máxima não é 15 vezes 3? Não tem isso não. O esforço distribuído máximo é de 15. Tá certo? Não tem esse negócio de carga máxima. O esforço distribuído máximo é 15. Não tem que multiplicar por 3. Por quê? Por que eu multiplicaria por 3? Porque está falando ali que é 15 quilonewtons por metro, né? Se a gente tem 3 metros... Quilonewtons por metro. Pois é, mas aí é que tá. O que eu posso fazer não é calcular uma carga máxima, é uma carga representativa. Não é? Não tem esse negócio de carga máxima. Tá certo? A carga representativa de um esforço distribuído, ela é dada pela área formada por esse esforço distribuído. Não tem esse negócio de eu multiplicar 15 vezes 3, então eu tenho uma carga máxima. Não. É a área da figura formada aqui. Isso aqui é um triângulo. Então, o esforço representativo é 15 vezes 3, base vezes altura sobre 2, 22,5. É isso que eu tenho, tá certo? Eu não tenho uma carga máxima desse esforço representativo. Eu tenho um esforço representativo dessa carga distribuída. E aí, como eu tenho aqui um esforço linearmente distribuído, ele segue uma função do primeiro grau. Tá certo? Assim como se eu tivesse lá um esforço parabólico, seguiria uma função do segundo grau. Né? Quando eu tenho constante, vai ser uma constante. Paciência. Então, olha só. Como isso aqui segue uma função do primeiro grau, como é que eu sei, né, essa função, como é que eu represento essa função para qualquer ponto aqui que eu quiser pegar desse eixo aqui, desse trecho AB? Eu tenho que saber como a reta se comporta. Né? E aí, eu vou até fazer aqui, ó. Né? Ômega x, isso aqui é como o esforço representativo se comporta. AX mais B. Aí como é que você pode chegar nessa equação de reta? Com as condições de contorno. Né? Em x igual a zero, quanto é que vale o meu ômega x? Quanto é que ele vale? Zero, né? Não é isso? Olha aqui, ó. Não vale zero aqui, o meu esforço distribuído? Sim. Zero. Então, ó, se eu substituir aqui, né? Zero igual a A vezes zero mais B. Então, o meu B dessa reta é zero. O coeficiente linear dela é zero. Né? Já quando eu tenho ômega para 3, percebam, 3 metros, né? São os dois valores que eu conheço aqui, né? Direto. A vezes 3 mais 0. Quanto é que vale, pessoal, o meu esforço distribuído na posição 3 metros? Vale 15? Sim. Então, isso aqui é igual a 15. Então, quanto é o meu coeficiente angular? 5. Tá certo? Ó, se eu quiser botar unidade, vamos botar unidade. Isso aqui é quilo por metro. Então, isso aqui vai dar 5 kN por metro quadrado. É o coeficiente angular dessa reta aqui que representa o esforço. Então, a equação da minha reta, que vai valer para qualquer ponto aqui, qualquer posição x, por isso que eu usei ali, né? Então, na posição x, quanto é que vale o meu esforço representativo? Vale 5x. Né? Aqui, ó, AX mais B, o A é 5, o B é 0, então 5x. Tá ok? Ok. Ficou claro mesmo? De verdade. Professor? Mas Eu entendi. não, só quero a confirmação lá que ficou claro para quem estava com dúvida. Ok, professor, entendi. Beleza. Diga. É porque eu estava com essa mesma dúvida que ele, mas eu acabei entendendo a confusão. É porque a gente está acostumado a trabalhar com essa carga distribuída quando ela é linear.
Quando ela é uniforme. Quando ela é uma constante. Isso, constante. Aí seria exatamente isso, seria 15x. Mas como é assim? Acho que foi essa a confusão. Mas na hora de representar, né? Se eu tivesse ela uniforme, em qualquer ponto que eu cortar, ela tem o mesmo valor. Mas como ela varia, eu tenho que saber como ela varia, para em qualquer posição x eu saber quanto é esse valor aqui. E esse valor é exatamente a equação da reta. 5x. Nesse caso, né? Tá bom? Tá. Vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui para a gente seguir a questão. Então, olha só. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular a tensão, né? Tensão de flexão, que é o que eu tenho aí de informação. A tensão admissível de flexão é 155. Então, a tensão admissível, né, pessoal, é que eu vou igualar a máxima tensão atuante. Tá? Então, olha só. Aqui, né, tanto faz eu trabalhar com uma tensão negativa ou positiva. Tá? Para esse comportamento aqui, pessoal, para esse comportamento, eu vou ter tensões trativas ou compressivas na parte de cima do eixo. Na parte de cima é tração? Tração, né? Olha aqui, ó. Olha o comportamento aqui, ó. O momento é negativo, né? O momento é negativo. Então, eu estou fazendo isso aqui com a minha viga. Então, tracionando em cima, comprimindo embaixo. Né? Ao contrário do que se eu tivesse um momento positivo. Tá? Então, ó, mas aqui continua essa equação. Ó, menos M máximo vezes. Aí eu vou calcular para tração, tá? Então, DE sobre 2 não é a distância do centroide da seção, né, pessoal? Distância do centroide da seção, né, para a superfície, onde eu tenho a minha tensão máxima, é o diâmetro externo sobre 2, dividido por IZ. IZ, né, pessoal, para uma seção circular vazada, é π sobre 64 DE a quarta menos DI a quarta. Tá bom? Então, ó, substituindo aqui, o DI a quarta, eu já sei que o DI, perdão, é 0,8, né? Isso aqui, ó, é 0,8 de DE. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui. Então, eu já posso fazer o IZ em função, né, de DE. Tá? E aí eu jogo aqui, pessoal, nessa equaçãozinha. Compatibilizando as unidades, né? Aí, vamos lá. Aqui eu teria, isso aqui seria π vezes 1 menos 0,8 a quarta. Aí eu quero que vocês me ajudem nas contas. DE a quarta sobre 64. Né? Quando eu jogar isso aqui, ó, vai dar menos momento máximo, que é 60, né? Quilonewton-metro. DE sobre 2 sobre I 64, 1 menos 0,8 a quarta, DE a quarta. Tá? Então, ó, isso aqui eu corto com isso aqui, sobra 32, vai passar para lá multiplicando. Isso aqui, ó, eu corto com isso daqui, vai ficar o cubo aqui. E aí, pessoal, é só inverter, né? Jogo o DE ao cubo para lá e a tensão admissível aqui para baixo. Aí tiro a raiz cúbica, tá certo? Tiro a raiz cúbica e chego no valor que está estabelecido aí. Só cuidado na compatibilização das unidades. Tá certo? Trabalhem tudo em Newton-metro ou em Newton-milímetro para não ter erro. Tá? Não misturem unidades. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, achem aí esse valor de 188 milímetros. Tá certo? Eu fiz, mas o meu deu 189,9. Acho que foi uma aproximação que eu fiz. Deve ter sido, né, aproximações que você fez ao longo do Sim, cálculo. sim. Né?
Mas beleza, tá ótimo. Então vamos lá, vamos voltar aqui e apresentar. Se ninguém tem mais dúvidas, né? E vamos para a próxima questão. Então, olha só, pessoal, voltamos aqui, né, a falar de flexão com diferentes materiais. Então, percebam, né, aqui eu tenho 3 materiais diferentes. No nosso procedimento, pessoal, né, no nosso procedimento, qual é o nosso material de referência sempre que eu tenho que usar? O que tem menor módulo, tá certo? Então, façam aí, ó, um E1, um E2, um E3, né? E aí, para ficar bem automatizado, vocês podem fazer um N1, N2 e N3. Lembra que vocês têm que fazer os coeficientes, né? N, que são as relações entre os módulos. N1 faz E1 sobre E1, que é 1 mesmo, né? Só para a gente ter uma automatização aí. O N2 seria E2 sobre E1, e o N3 é 3 sobre E1. E sempre, ó, E1, E2 e E3 em ordem crescente, tá certo? De módulo de elasticidade, tá? E aí, né, vai fazer o quê? Lembrando do procedimento, né? Com esse N, esses N's, vocês vão modificar, né, as áreas, tá certo? Que são de outros materiais que não de referência. Por exemplo, vamos lá. Aqui, né, brass latão, né? Ele tem quanto de elasticidade? 105, o aço 210 e o alumínio 70. Então, o alumínio vai ser o meu E1, referência. O E2, o latão, e o E3, o aço. Né? Então, quando eu fizer aqui, ó, E2 sobre E1, vai dar 1,5, né? 105 sobre 70, 1,5. Então, olha só, pessoal, eu vou ter que mudar a dimensão aqui, ó, das partes de latão, multiplicando com 1,5. Que dimensão eu multiplico por 1,5? O 45 ou o 15? 45? Isso, né? Porque o momento eu estou admitindo que ele está, né, aplicado em torno desse eixo horizontal. Está aqui, ó, flexionado em torno do eixo horizontal. Né? Então, é esse eixo. Então, eu tenho que modificar a dimensão paralela, tá certo? Ao eixo em torno do qual está sendo aplicado o momento. Então, é essa a dimensão de 45. Faço isso para o latão, faço isso para o aço. Vou ter uma área diferentona aí. Tenho que calcular o momento de inércia para ela, para essa área modificada. Tá certo? E aí, depois eu calculo as tensões. Ok? Então, vamos lá. Tá tudo aqui, né? As respostas já estão aqui. Vamos lá, pessoal. Todo mundo trabalhando nisso aí. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Aqui, né, eu tenho a minha viga, a minha seção, né, da viga, seção transversal. Então, sempre imaginem isso, né? Isso aqui eu estou vendo a viga de frente. Imaginem, né, que eu tenho o comprimento dessa viga ou saindo aqui ou entrando, né? Tá certo? Ela tem um determinado comprimento, mas ela está submetida a um momento fletor, a uma flexão pura. Então, esse comprimento nem me interessa aí. Tá certo? Então, estou representando ela aqui, a seção transversal, e ela tem esses 3 materiais. 1 é o alumínio, 2 é latão e 3 é o aço. Tá certo? E aí, qual é o procedimento para trabalhar com diferentes materiais em flexão? Né? Estabeleço aqui, né, esses coeficientes N, tá certo? Relacionando os módulos de elasticidade. Determino como referência o material de menor módulo, né, o alumínio, que é 70. Então, ó, o N1 seria E1 sobre E1, que é do alumínio, 1. Tá? Não tem modificação nenhuma, então, para alumínio. E eu vou fazer uma área modificada como se essa seção fosse só de alumínio, mantendo a sua rigidez, a flexão. O N2, né,
seria o do latão, tá certo? A relação entre o módulo do latão com o do alumínio, 1,5. E o N3, a relação entre o módulo do aço e o do alumínio. Alguém está com o microfone aberto aí, pessoal? Atentem aí. Então, 210, né, sobre 70 vai dar 3. Agora, qual é o próximo passo? Já tendo esses índices aqui, né, esses coeficientes. Modificar a área da seção transversal segundo esses coeficientes. Então, o que é de alumínio, ó, essas duas partes aqui de cima e embaixo são de alumínio. Então, o coeficiente é 1, eu não tenho modificação. O alumínio vai ser o meu material de referência. O latão, ó, o coeficiente é 1,5. Então, olha só, pessoal. Eu vou ter que multiplicar essa largura aqui, ó, que é 45, por 1,5. Então, eu vou ter um pedacinho, ó, 0,25. Deixa eu ver como é que ficaria aqui para não ficar tão longe, né? 0,25, mais ou menos isso aqui. 0,25 para um lado e 0,25 para o outro, tá certo? E essa aqui de baixo também, ó, a penúltima aqui é de latão também, então modifico também. Por que 0,25, professor? Não, é porque 1,25. Então, essa largura, 1,5, perdão, né? Então, essa largura aqui, ó, vai ter que ter 50% a mais do que ela tem agora, né? Então, eu vou crescer para um lado e para outro, para ser simétrico. Eu tenho que fazer isso, né? Eu não vou, por exemplo, pegar daqui e crescer só para lá. Entendi. Entendeu? Então, eu cresci 25% para cá e 25% para lá. Né? 1,5 a gente está aumentando 50%. É isso? E para o aço, olha só quanto é o coeficiente. É 3. Tá certo, pessoal? Então, ó, eu vou ter que multiplicar esse comprimento inicial por quanto? Por 3. Então, eu vou ter uma área a mais de aço para cá, da área, né, correspondente ao aço, né? E uma a mais para lá. Tá certo? Pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma seção transversal modificada, né? Como se ela fosse toda de alumínio, tá certo? Mas, então, para manter a mesma rigidez, né? Como eu estou perdendo em módulo de elasticidade, eu estou aumentando na dimensão. Estou ganhando no meu momento de inércia. Tá certo? Ok? E aí, ó, essa área modificada aqui seria a representação dessa areazinha aqui, com diferentes materiais, se eu fizesse a seção toda só com alumínio. Era isso aqui que eu teria que ter para manter a mesma rigidez. Essa é a ideia, né, da metodologia da área modificada. Tudo bem? Ok, pessoal? E agora, ó, é calcular o momento de inércia para essa área modificada. Aí percebam que eu tenho que usar, né, o teorema de eixos paralelos mesmo. Né? Então, olha só. Vou pegar aqui o total, né? O momento de inércia dessa área modificada. Eu vou botar aqui mod, né? Modificado. Da área que eu tinha inicialmente, né, pessoal? Seria muito fácil. 45 vezes 5 vezes essa altura aqui ao cubo, né? Sobre 12. Então, olha só. Eu tenho 5 retângulos para trabalhar. Sendo que, né? Eu tenho 2 pares aqui que são simétricos. Tá certo? Então, olha só. Para esses 2 aqui, o que é que eu posso fazer, pessoal? Então, 2 vezes 45, né? Ó, no final vai dar tudo em milímetro a quarto, então vai economizar que eu não vou fazer as dimensões. Não vou colocar a unidade. 45 vezes 15 ao cubo sobre 12. Mas, ó, isso daqui, né, seria... Seria o momento de inércia dessa área em torno dela mesma. Só que eu tenho que fazer em relação aos centróides da seção.
O centroide da seção, né, pessoal, olha só, eu tenho simetria aqui. Então, aqui eu passo um eixo de simetria nessa seção modificada. Então, o centroide da seção é no meio dela mesmo. Tudo bem? O centroide da seção inteira, né, modificada. Então, ó, aí, para aplicar o teorema de eixos paralelos, além dessa equaçãozinha, eu tenho que aplicar a área, 45 vezes 15, vezes a distância daqui, ó, ou daqui, que é a mesma, por isso que eu estou multiplicando por 2 aqui, ó, para não ter que fazer 2 vezes esse termo, né, porque eu estou somando esse com esse, eu estou colocando só aqui. Então, essa distância aqui, ó, pessoal, seria o quê, ó? 7,5 mais 15 mais 7,5. Então, 30 ao quadrado. Todo mundo acompanhando aí? Então, ó, já coloquei aqui os termos referentes a essas duas áreas aqui, no meu momento de inércia. Tudo bem? Agora eu vou fazer, ó, para essas duas áreas aqui, tá certo? Então, mais 2 também, ó, porque eu tenho duas áreas também simétricas aqui em relação ao centroide, né? Aí seria o quê, pessoal? A largura, agora, quanto vai ser essa largura aqui, ó, dessas áreas 2 aqui? 45 vezes 1,5 vai dar 67,5, né? Então, 67,5 vezes 15, que a altura se mantém, ao cubo, sobre 12, mais 67,5 vezes 15. E aí, qual é a distância, né, pessoal? Daqui, ó, ou daqui para cá? 15, né? Ó, 7,5 e 7,5. Não é isso? 15 ao quadrado. Agora, finalmente, eu faço para de aço. Então, mais... Tá certo? Vamos lá. Essa base aqui, pessoal, agora é 45 vezes 3. Vai dar 90, 135, né? 135 vezes a altura, 15 ao cubo, sobre 12. Eu tenho que aplicar teorema de eixos paralelos para essa área aqui, pessoal, do centro? Não, né? Não. Porque o centroide dela coincide com o centroide da seção. Então, tá aqui. Quanto é que deu isso daqui, pessoal? Alguém fez? Não, professor, não cheguei a fazer. Posso fazer aqui agora. Então, eu vou pedir para fazer, por favor. Você está enxergando todos os números aí? Sim. Então, faça, por favor. Professor, só uma dúvida. Pois não. Para ver se fixou bem. Uhum. No caso, se eu aumento o momento de inércia para compensar o módulo de elasticidade. É isso? Isso, exatamente isso. Tá? Eu faço uma Você área pode explicar modificada. novamente por quê? Não, claro, posso. Porque é o seguinte, eu estou trabalhando, né, com uma seção como se ela fosse só de um material. E aí eu consigo calcular a tensão tranquilamente com aquela minha fórmula, M vezes Y sobre I, tá certo? Para aquele material. Agora, quando eu quiser calcular a tensão para os outros materiais, o que eu tenho que fazer é multiplicar por aquele índice que eu já tinha calculado aqui, né? Eu tinha o N1 igual a 1, que era para o alumínio mesmo, o material de referência, o N2 igual a 1,5 e o N3 igual a 3, que é para o aço. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, né? Quem está perguntando, a tensão máxima no alumínio, eu vou pegar direto o momento, que é 1.400, tá certo? Newton-metro, né? Multiplicar, ó, aqui eu tenho a tensão máxima no alumínio e aqui. E aí tanto faz, né? Porque eu não estou fazendo diferença entre compressiva e trativa, né? E eu nem dei, na verdade, o sentido do momento. Então, só calculem a máxima tensão em magnitude. Então, é aqui e aqui, nessas duas superfícies, concorda? Essas duas partes não são de alumínio? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir aí. Quem está me perguntando, por favor, pelo menos. Não estou te ouvindo. Sim, professor, de alumínio. É que está travando muito para mim. Essas duas áreas aqui... Está travando, sim. Ah, tá. Desculpa, então. Essas duas áreas são de alumínio.
né? Então, olha, a tensão máxima no alumínio vai ser, né, eu vou aplicar esse momento, que vale para a seção toda, vezes, ó, essa distância, ó, que é daqui para cá, 7,5, mais 30, 37,5. Poderia ser para cima ou para baixo, né? 37,5 milímetros. Aí aqui eu tenho que compatibilizar depois, né, as unidades, sobre o momento de inércia da seção modificada aqui, ó. Tá certo? Que eu vou calcular, que aí ainda estão me devendo aí. Deixa eu ver aqui quanto é que deu. Estou pegando aqui do livro. Isso aqui, ó, segundo aqui o livro, está dando 1,772 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Deu isso aí? Porque eu estou truncando na terceira casa, né? Porque deu 77189. Então, eu estou truncando na terceira casa. Então, olha, como eu estou fazendo uma área modificada, né, como se fosse tudo de alumínio, eu já posso aplicar esse momento de inércia aqui, ó, e chegar na tensão máxima para o alumínio. Tá certo? O alumínio. Então, aqui seria 1,772, né? Vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Aqui, ó, teria só que fazer, então, aqui, 1,4 newton milímetro, né? Deixa eu ver se é quilonewton metro. Não, é newton metro, então, né, para eu fazer isso aqui em newton milímetro, então, newton metro, então, isso aqui seria 1.400 quilonewton milímetros. Tá certo? Porque, ó, para transformar de newton metro para newton milímetro, né, eu multiplico por 1000. Tá certo? Pronto. Aí eu teria aqui, ó, faça essa conta, quem tá com a dúvida, né? Você vai chegar nesse valor que está aí para o alumínio, 29,6 megapascal. Vamos lá. Agora eu vou querer a máxima tensão no latão. O latão, ó, ou eu pego esse ponto aqui, ó, não é a máxima distância que eu tenho de latão para o centroide, ou é essa, ou é esse ponto aqui. Aí tanto faz. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou usar essa mesma equação, só o que vai mudar aqui, obviamente, essa distância, tá? Que agora, ó, eu tiro 15 daqui, então fica essa distância para cá, né? Para cá, desculpe, né? 15, 22,5 é a distância máxima que eu tenho, ó, do latão para o centroide, então é onde eu tenho a tensão máxima do latão. Só que, além disso, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o resultado que der por esse índice aqui, ó, referente à relação entre os módulos de latão e de alumínio. Tudo bem? Isso é um artifício matemático. Você perguntou, por quê? É um artifício matemático, é uma metodologia para resolver esse tipo de questão. Né? A metodologia da área modificada. Eu modifico toda a seção para trabalhar só com um material, que é para onde eu tenho formulação direta para trabalhar, tá certo? Que é na MY sobre I, tá? E aí depois, para os materiais que não forem o meu material de referência, eu multiplico o valor da tensão na área modificada pelo índice de relação entre os módulos. É assim que funciona. Quem me perguntou aí, ficou mais claro? Se eu quisesse, por exemplo, calcular separadamente a tensão de cada trecho, seria mais difícil? Ou seria possível também, né? Se seria possível. Eu não sei como você estaria pensando em fazer isso. Como você estaria pensando em fazer isso? Professor, eu não sei se você tem alguma ideia de como faria. Não tem. É essa metodologia para esse tipo de problema. Tá? Por quê? Ó, aí eu peço para você dar uma revisada, tá certo? Quando a gente descreveu a metodologia. Isso tem a ver, né, com o comportamento linear das deformações ao longo da seção. Tá certo? Mesmo eu tendo materiais diferentes, o que eu vou ter é um comportamento linear das deformações, vai ser mantido. Só que, para eu ter um comportamento linear e contínuo das deformações,
eu vou ter que ter diferentes retas para os gráficos de tensões. Tá certo? Então, vem daí. É bom você dar uma revisada Sim. lá. Tá? Mas não tenta fazer direto. Ah, não, pô, vou fazer aqui com essa mesma área, aí eu vou tentar fazer aqui pro latão. Mas e aí? Onde é que entra, né, a tua consideração de quem vai resistir a mais tensões? Porque quando eu tenho diferentes materiais trabalhando, pessoal, vocês podem ter certeza que o material de maior resistência, tá certo? Ele vai estar resistindo a maior parte daquela tensão atuante ali, tá certo? Daquele carregamento. É assim que funciona, tá? Por questões de compatibilidade geométrica. Como ele tem que deformar continuamente, né? Então, a tensão atuante nos materiais mais resistentes tem que ser maior. Senão, eu não tenho uma deformação contínua. Tudo bem? E aí, o quanto é maior? Eu determino por aqui, ó, por esse simples coeficiente, né? Então tá aqui, ó, para o alumínio seria isso daqui, né? Para o latão, aí eu vou apagar aqui, deixar só o resultado. Para o latão, como é que ficaria, né? O latão ficaria N2, que é o coeficiente aqui, ó, entre os módulos do latão em relação ao alumínio. Aí, de novo, 1.400 quilonewton milímetro. O do alumínio não vai precisar multiplicar, professor, pelo Tô coeficiente. fazendo besteira aqui, Ah, não, tá certo. Hã? Oi? A tensão do alumínio não vai precisar multiplicar pelo coeficiente? Seria N1, era né? 1, né? Tá Seria vendo? N1, tá certo? Fácil. Porque ele é o material de referência, tá? Sem problema, cara. E aí, ó, agora qual é a distância aqui do latão? Como eu já falei, ó, 22,5. É a maior distância, ó, da parte de latão para o centroide. Ou eu trabalhando aqui, ou trabalhando aqui. Sobre, de novo, aí eu tenho que colocar aqui da minha área modificada, né? 772, 10 a sexta, milímetros a quarta. Então, ó, isso aqui é 1,5, né? Aí vocês têm o resultado aí. E para o aço, a mesma coisa. Agora é um N3. E aí, ó, tudo igual, só vai mudar esse 22,5, que para o aço, ó, vai ser ou aqui ou aqui. Eu vou colocar uma distância de 7,5 aqui. Tá certo? Na formulação. 1.400 quilonewton milímetro, 7,5 sobre 1,772, 10 a sexta milímetros a quarta. Tudo bem? E aí estão os resultados. Aí, pessoal, também, ó, tá dado, tá sendo pedido, né, o raio de curvatura da viga composta. Olha só, raio de curvatura, lembrem, né, a nossa equaçãozinha lá. A curvatura é igual a M sobre I. Tá certo? Então, ó, para calcular isso daqui, eu só faço inverter. Pessoal, aí é que tá. Né? Aqui eu tenho um E e aqui eu tenho um I. O que eu uso aí? Né? O que eu uso? Obviamente, pessoal, eu vou trabalhar com o I da área modificada e vou usar o E do alumínio. Simples assim. Tudo bem? Para a curvatura, também eu tenho que aplicar isso. Tá? Então, aqui, ó, o E vai ser o do alumínio, que é o meu material de referência, e o I é o da área modificada, como se a seção fosse toda de alumínio. Pode ter certeza, pessoal, que a curvatura que eu encontrar é a curvatura dessa viga composta. Tá certo? Então, aqui, ó, quando eu boto a área modificada, eu estou considerando as diferentes rigidezes ou rijezas dos materiais ao longo da seção. Tá certo? Tudo bem? Aí vocês vão achar esse raio de curvatura aí. Tudo bem, pessoal?
Tudo certo, professor. Vamos lá, pessoal, vamos para a última. A gente atrasou um pouquinho. Eu vou dar um pouquinho menos de tempo para vocês aí. Essa última também a gente tem alguns comentários para serem feitos, né? Aí percebam, né, pessoal? Aí eu tenho um perfil que chama ou duplo T, ou I, certo? Um perfil I. E ela está em balanço, né? O que significa isso? Ela está engastada numa extremidade, né? E está ali só a viga e o engaste, tá certo? Tenho todo o comprimento dela em balanço. Sujeita à força concentrada P de 600 newtons em sua extremidade. Tudo bem? Então, ó, uma força inclinada, tá? Percebam, né? Alguns detalhes. Essa força está contida no plano YZ, tá certo? Está contida no plano YZ. Então, ela não tem nenhuma componente aqui, ó, na direção X, ou seja, não tem esforços axiais aí. Eu vou ter esforços transversais, cortantes, e momentos gerados por essa força. Aí eu estou pedindo a máxima tensão de flexão desenvolvida na seção A, que está a 2 metros da extremidade aqui. Tá certo, pessoal? Então, olha, essa força inclinada vai gerar momentos aqui na seção A em torno do eixo Y e em torno do eixo Z. Tá? E aí, vocês vão ter que representar esses momentos lá na seção A, né? Desenhe a seção, é uma seção aí toda simétrica, né? Vão representar os momentos lá e vamos aplicar, né, a metodologia de superposição para determinar as máximas tensões de compressão e tração naquela seção. Então, vamos lá, pessoal. 5 minutinhos aí. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Então, aqui a gente tem as dimensões, vocês têm aí na questão. Eu não vou calcular o momento de inércia mais para vocês, tá certo? Saibam que tem que aplicar teorema de eixos paralelos, enfim. Né? Tenho 2 áreas iguais aqui, tá bem tranquilo. E o centroide, né, pessoal, como é uma seção aí com 2 eixos de simetria, né? E toda regular, o meu centroide é bem no centro mesmo da minha seção. E aí o que acontece, né? Eu estou pedindo para calcular as tensões em uma seção a 2 metros da extremidade, tá certo? Aqui na extremidade, né, pessoal, quanto é que valeria o meu momento em qualquer plano? 0, né? Na extremidade livre, né, não tem o momento. À medida que eu vou entrando na viga, né, aí eu vou fazendo meu seccionamento e eu vou calculando, né? Se eu tivesse, né, essa força aí aqui, né, aqui é eixo Z, e aqui, eixo Y, né, o vertical. Olha só, pessoal, se eu tivesse, né, essa força na vertical, eu geraria momento só em torno de qual eixo? Vamos lá. Y. Y? Se a força Não, na não. vertical... Não, eu confundi vertical com horizontal. Em torno de Z, né? Isso. O eixo Y acho que não teria momento, mas... Não teria, né? Por quê? Pessoal, vamos lá. O momento é uma grandeza vetorial, né? Eu faço um produto vetorial, né, entre força e um vetor distância, tá certo? É esse produto vetorial que me dá o momento, né? E eu sei muito bem, né, pessoal, que um produto vetorial, quando eu aplico, né, uma força, tá certo? Numa determinada direção, né, naquela direção eu não tenho momento. Óbvio que não, tá certo? Eu vou ter momento em plano, o quê? Perpendicular, tá certo? Então, o momento gerado por MY vai ser em torno de,
por uma força na direção Y, vai ser em torno de Z. Tudo bem? E, né, isso aqui porque a força está contida, né, no plano YZ. Né? Então, não gero nada aí em relação a X. Né? Dizendo que o X está aqui. Ó. Se a força, pessoal, fosse na direção Z, por exemplo, né? E aí, ó, se eu boto um Z para cá, é Z positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Negativo, né? E aí ela estaria gerando momento em torno de que eixo? Y. Em torno de Y. Aí, olha só, eu tô com uma força inclinada, né? Contida no plano YZ. Então, quando eu tirar as componentes aqui, tá certo? Eu vou ter componente de momento em torno de Z e em torno de Y. Ok? Simples assim. E aí a gente pode, inclusive, resolver isso vetorialmente, né? Como é que seria isso, né, pessoal? Bora lembrar lá. O vetor momento total numa seção lá a 2 metros seria o quê? Né? Eu tenho uma componente PY, que é quanto? É P vezes cosseno de 30 graus, tá certo? Mas aí se eu vou fazer aqui o produto vetorial, então é distância vezes força, né? Então a distância aqui, ó, é 2 metros, tá certo? Vezes P cosseno 30 graus. Isso daqui é I, né? E isso daqui é J. Tá certo? Isso daqui é J. Né? Mas aqui, ó, a componente em Y, pessoal, é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. Então, aqui, ó, menos P. Tudo bem? Tudo Ok? bem. E aí, olha só. I vezes J, pessoal, né? Vai dar o quê? Vai dar o vetor K. Não é isso? Que é o vetor Z, né? Que é o momento, né, em torno de Z. Tá certo? É a componente de momento, né, em torno de Z. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Mais, né? Agora, ó, devido à componente Z. Então, ó, esse daqui também, né? Aí, de novo, 2 metros, I é o vetor distância, né? Menos, de novo, ó, também é menos, P vezes, vezes, isso, seno 30, vezes, aí, ó, agora é o meu K, não é? Vetor unitário aqui, ó, K. Aí percebam, pessoal, regra da mão direita. I vezes K vai dar o quê? J ou menos J? Menos J, pessoal. Vai dar menos J, né? Por quê? Olha só, regra da mão direita. O I não é para cá, pessoal? Olha só. Aí, olha só. Aí eu saio do I, né? E vou para o K. Tá certo? O K é esse aqui, ó. Então, saio do I, vou para o K. Olha o meu polegar. Para baixo. Então, isso aqui, ó, I vezes K vai dar menos J. Então, isso daqui, ó, daria... Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Né? Então, aqui, ó, vai dar direto, né? 2P cosseno 30, menos, né? Porque é menos aqui, né? Cosseno 30 graus, K. Esse aqui é a componente de momento, né? Em torno de Z. Aí, olha aqui, ó. Isso daqui seria mais, né? Aí, de novo, né? 2 vezes esse menos aqui, então ficaria aqui, ó. Menos 2P seno 30 graus vezes menos J. Tá certo? Então, ó, menos com menos aqui mais, então
mais. Então, a componente de tensão, né, em torno de Y é positiva, e tem esse valor, e a componente de tensão em torno de Z é negativa, e tem esse valor. Tudo bem, pessoal? Depois a gente vai ver aqui no físico. Isso aqui é matematicamente, e aí vamos dar uma relembrada lá, né? Isso aqui pode ajudar. Mas sempre trabalhem, né, também entendendo fisicamente o que acontece. E a gente já vai para essa parte. Então, ó, vou representar aqui, ó, o momento em torno de Y, então deu positivo. Então, isso aqui é 2P seno... deixa eu ver aqui. Não. Peraí, estou fazendo besteira aqui. Tá certo. 2P seno 30, porque é o Z. Ok, é isso mesmo. E o momento em torno de Z deu negativo. Então, represento, ó, no sentido negativo de Z. 2P cosseno 30. Como eu já estou botando no sentido negativo, eu nem preciso representar sinal aqui. Percebam, pessoal, que se vocês errarem esses sinais, vocês erram também as tensões geradas, obviamente. Agora, vamos olhar aqui no físico, para ver se bate com o que a gente fez aqui. Pessoal, eu acho que fica muito claro para todo mundo, ó, que se eu puxar essa viga aqui, ó, eu estou gerando um momento, ó, em torno de Y positivo, não estou? Olha só, estou puxando aqui. Então, o giro é isso aqui, ó. Então, em torno de Y positivo. Se eu puxar para cá. Se eu empurrasse para lá, ou seja, se a força na direção Z fosse positiva, né? Aí, ó, o meu momento seria em torno de Y negativo. Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal? Sim, professor. Beleza. Sim, E agora vamos olhar aqui, ó, para Y. Quando eu puxo isso para cima, tá certo? Quando eu puxo isso para cima, então o que é que eu provoco? Ó, um momento em torno de Z positivo, se eu puxasse para cima. Só que a força PY também é para baixo. Então, ó, estou puxando para baixo. Então, ó, o momento gerado vai ser em torno de Z negativo. Então, ó, o MZ é negativo e o MY positivo. Tudo bem? E agora, pessoal, né? Vamos aplicar, né, a equação, ó. Sigma, que vai ser em que direção? As tensões de flexão geradas nessa seção, vai ser em que direção? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tensão de flexão é sempre na direção da viga. A viga está na direção X. Então, X é igual, né? E isso aqui vai ser uma função das coordenadas Y e Z da seção. Isso aqui é igual a menos MZ Y sobre IZ, mais MY Z sobre IY. Esses sinais de mais e menos também fica fácil de vocês enxergarem, né? Olha aqui no físico. O MY é positivo, né? Para posições, ó, aqui no físico, para posições positivas de Z, eu tenho tensão trativa ou compressiva? Trativa, né? Ó, traciono aqui, comprimo aqui, ó, para o momento positivo. Então, o sinal é mais mesmo. E acontece o contrário para o MZ. Ó, MZ negativo, Y positivo, eu estou tendo tensão o quê? compressiva. Não. O MZ negativo e aqui, ó, Y positivo, eu estou tendo tração. Tá certo? Então, eu teria que botar um menos aqui, ó, porque é menos, com menos do momento, vai dar mais, para Y positivo vai dar tração. Tudo bem? Então, tem que ter esse menos aqui. E, né, pessoal, o momento de inércia, eu tenho que calcular em torno de Z, que aí é normal, como a gente costuma fazer, e em torno de Y. Aí, ó, isso aqui seria a base, isso aqui é a altura, isso aqui seria a base dessa figura aqui, isso aqui é a altura e isso aqui também, mesma coisa. Pode ter certeza que o momento de inércia em torno de Z vai ser bem superior ao momento de inércia em torno de Y.
Tanto que você não vai ver essas vigas em T deitadas. Você vê ela nessa posição, não é isso? Porque ela resiste mais à flexão nessa posição. Tudo bem? Mas aí você calcula e você chega a essa conclusão você mesmo. Agora, vamos lá, pessoal. Aqui, né, vamos dizer que eu tenho aqui ó, os pontos A, B, C e D. Tá? Em que ponto eu tenho a minha máxima tensão trativa aí nessa seção? Para esses momentos aplicados. Vamos lá, pode arriscar aí. Eu acho que não tem nem mais nem o que arriscar, né? Tá bem tranquilo da gente ver. Qual seria o ponto? Com máxima tensão trativa? O ponto A, né? Trativa? Sim. Exatamente, né? Por quê? Olha só, o MY, onde é que ele gera as máximas tensões trativas? Aqui e aqui, tá certo? As máximas tensões trativas devido a MY. O MZ, onde são as máximas tensões trativas geradas por MZ? Aqui. Qual é o ponto comum? A. E as máximas compressivas, né? Vai ser no ponto simétrico a A. Vai ser no ponto D. Tá certo? Ó, máximas compressivas devido a MY. Aqui e aqui. Máximas compressivas devido a MZ. Aqui. Ponto comum D. E os valores estão aí. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Tranquilo, professor. Muito bem. Dei uma relembrada, né, nesses cálculos de momento. Agora, sim, eu sempre recomendo seguir, né, com o entendimento físico do que está acontecendo. Porque, assim, fica muito fácil você errar um sinal aqui, nesses produtos vetoriais, né, dos vetores unitários também, né, na aplicação da regra da mão direita. Agora, sim, a forma mais elegante da gente trabalhar com esse tipo de problema é isso aqui mesmo, né, vetorialmente. Mas, precisa fazer assim? Não precisa. Né? Eu poderia diretamente calcular aqui, ó. Eu tenho o PY que está gerando um MZ no sentido negativo. E é 2 metros, que é a distância, vezes a componente Y. P vezes cosseno 30. Só não pode inverter isso. Tá certo, pessoal? Porque muita gente inverte. Por exemplo, aqui, ó, a componente P, a componente Y aqui é P cosseno 30. Aí eu vejo aqui, né? A força na direção vertical, e aí quando eu vou jogar aqui para o momento, eu quero jogar a mesma coisa aqui, o mesmo argumento aqui. Tá certo? Cuidado, né? Porque o vetor momento é perpendicular à força que o gera. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Tá? Ok, pessoal. Né? Pô, entramos bastante no horário aí, também tivemos alguns contratempos, mas agradeço aí a paciência, né? E a participação de vocês. E amanhã, né? Naquele mesmo esquema, até no máximo lá o fim da tarde, eu mando a lista 2 de vocês. Tudo bem? O envio dela vai ser até segunda também, professor? Na outra vez foi até terça, não foi? Não me lembro. Foi até terça. Não, Foi até terça. vou manter o mesmo prazo. Ok, professor. Tá bom? Professor, sobre as listas, no caso só eram 3. Só serão 3. E, para quem precisar, eu vou fazer uma substitutiva, tá certo? E vai ser com o conteúdo da lista que aquele camarada ou aquela moça teve a menor nota. Por exemplo, na soma não conseguiu passar. A substitutiva, eu só substituo uma nota, eu não substituo o conceito. Tá? E o máximo que a pessoa vai poder obter no final é regular. Tá? É assim que funciona. Então, por exemplo, tirou 2 na P1, né, na lista 1, 5 na 2 e 4 na 3. Somou 11 no total, quando deveria somar pelo menos 15.
Então, ela vai ficar aí com 5 mais 4, 9, ela vai ter que tirar 6 na substitutiva, só com o conteúdo da parte 1, que foi a menor nota dela, para poder passar. Tá? Entendi. Ok, pessoal, deixa eu parar aqui a apresentação. Uma última dúvida, professor, só Pois não. para me situar aqui na questão dos assuntos futuros que o senhor vai ministrar. Uhum. Os próximos seriam plantão de atenção. Não, como assim? Os próximos seriam o quê? Transformações de tensão e estruturas isostáticas. Não? Isso aí é já Mexol 2. Os Ah, próximos aqui são tensão de cisalhamento devido a cargas transversais em vigas. Tá certo? E, para terminar, cargas combinadas. Eu acho que mais aí umas 7 aulas a gente acaba. Tá certo? O conteúdo. Né? Tá certo? Aí, pessoal, eu estou pensando aqui, eu acho que vamos fazer o seguinte, para não ficar muito tumultuado, e eu vou dar o prazo até terça para vocês, vamos iniciar o assunto de cargas transversais só na quinta. Então, na terça, eu ainda vou deixar livre aí para vocês, até no horário da aula, né, resolverem a lista. Tudo bem? Tirarem mais alguma, né? Eu quero um desempenho melhor nessa lista, pessoal. A primeira, eu não gostei muito, não. Tá? Eu quero um desempenho um pouco melhor. Tá, professor, certo? então a gente não tem aula na terça? Não tem aula na terça. Isso eu decidi agora, isso, se vocês estiverem de acordo também. Né? Eu acho melhor. Fica meio ruim mesmo. Fica meio atropelado, né? Eu notei na outra lista que aí estava todo mundo meio preocupado, o quórum foi pequeno, né? Quando eu dei aula no dia da entrega da lista. Então, para não tirar... Aí a ideia era ou tirar um dia, vocês entregarem na segunda, para não ficarem com a cabeça na lista, no dia da aula, ou eu mantenho o número de dias, o prazo, e não dou aula na terça. Aí eu acho que fica mais tranquilo para vocês, tá bom? Tá certo, professor. Ok, então caprichem nessa lista, pessoal. Né? Amanhã tem aulas de monitoria aí para vocês tirarem dúvidas. Né? Caprichem nessa lista. Tá? Um abraço, obrigado. Valeu, Tchau, tchau. professor. Até a próxima. Tchau, tchau.